Oi, gente! No vídeo de hoje, o Abraham comenta sobre várias coisas que podem estar te atrapalhando a manifestar. Eu vou começar primeiro com a tradução de um trecho do workshop e depois eu vou explicar cada uma dessas coisas para vocês entenderem melhor. Então, agora é a tradução. O Abraham estava falando para alguém da plateia. Nós queremos que vocês saibam que, sem exceção, tudo o que acontece com você acontece em resposta à vibração que você está emanando, em resposta aos desejos que você está sentindo e em resposta ao que você acredita a respeito dessas coisas que você deseja. Nada é arbitrário, nada é acidental, mas nós queremos incentivar vocês a prestarem atenção aos primeiros estágios quando estiverem começando a sentir algo. Então, por exemplo, quando vocês estiverem querendo algo e começarem a pensar nas justificativas de por que aquilo não é possível, preste atenção em como você se sente ao pensar isso. Perceba como ficar criando desculpas faz você se sentir. Perceba como ficar tentando forçar uma ideia a alguém que não concorda com você faz você se sentir. Perceba como as coisas fazem você se sentir. Se você perceber logo no começo, você consegue diminuir a distância entre o que você quer e o que você está vivendo facilmente. Você consegue diminuir essa distância mudando como você está se sentindo e começando a se sentir como tendo essa coisa já realizada. Se você perceber isso no começo, você consegue fazer isso facilmente. E se você não perceber logo no começo, não se preocupe, a emoção e a situação irão piorar até ficar impossível de você não notar. E então ficará mais óbvio para você que a sua vibração está distante do que você quer. Porque as coisas estão sempre dando certo para você, não estão? As coisas não estão sempre dando certo para você? O Abraham então comentou sobre algum acidente que aconteceu com a janela traseira do carro da Esther e disse que a Esther gostou de conhecer pessoas gentis conforme ela levou o carro para consertar e teve que alugar carros substitutos. Ou seja, nada realmente errado aconteceu, mas que se ela for dizer o que ela realmente pensa, ela preferiria que a janela dela tivesse continuado intacta. Esse seria o caminho de menor resistência. Agora, é o fim do mundo que não aconteceu o que ela gostaria? Com certeza não. Tem como ela voltar no tempo e fazer algo diferente acontecer? Não. Mas ela pode estar onde ela está agora e escolher o próximo caminho de menor resistência? Com certeza. Então, a primeira coisa que aconteceu depois do acidente, em que ela olhou para aquele homem assustado, foi que ela disse: Está tudo bem, coisas acontecem. E depois ela disse: E eu assumo a responsabilidade pelas coisas que acontecem na minha vida. E ele olhou para ela com cara de: Você é a pessoa mais esquisita que eu já conheci. O pessoal morreu de rir. A Esther sabe que ele apertou um botão ou não apertou um botão até que ele ouviu o barulho do vidro quebrando. Então tem uma lógica do que aconteceu concretamente. Mas ela sabe que tinha algo na vibração dela que ela estava precisando entender. E esse doce homem a ajudou a entender o que ela precisava entender. O pessoal riu de novo. Sempre tem um componente colaborativo que irá te ajudar a entender o que você precisa entender. E você precisa aceitar essas coisas como componentes colaborativos. Eles não são cafajestes, não estão tentando piorar a sua vida. Eles estão apenas fazendo o que estão fazendo em relação à vibração que você tem em andamento. E se você está com a energia dividida, você não é muito poderoso. Mas se você tirar um tempo para se alinhar com quem você é, se você escolher o caminho de menor resistência, se você realmente pegar para você, no seu coração, a importância de você se importar com como você está se sentindo, e se você começar a perceber a sua variação emocional logo no começo, e se você escolher olhar para o outro lado, aí você não tem que ter manifestações desagradáveis. Mas também, e daí? Quão ruins podem ser essas manifestações físicas? Algumas te tiram da jogada, você bate as botas. Ela fez um som assim e o pessoal deu risada. E você diz: Nossa, essa foi uma manifestação muito ruim. E nós dizemos: Na verdade, não. Na verdade, não.
Você acabou de se mudar para um lugar sem resistência, em que você tem uma visão clara de tudo. Em outras palavras, nada dá errado nunca. Mas a pergunta é: quanto desconforto você está disposto a tolerar? E a resposta para isso, na verdade, é o quanto você está disposto a cuidar do seu caminho, ao invés de ficar tentando fazer com que o caminho dos outros seja certo para eles. Você não tem a habilidade para fazer o caminho deles funcionar para eles. Você não tem os dados, você não tem o conhecimento, você não tem a intenção vibracional, você não tem o sistema de orientação emocional deles. Não tem como você fazer um bom trabalho em fazer a vida de alguém funcionar para eles. Isso é trabalho deles. E quando você tenta, nós amamos tanto vocês, vocês são tão focados na ideia de servir. Eu vou servir aos outros com prazer, vocês dizem. E nós dizemos: claro que vocês vão, vocês são pessoas que gostam de colocar os outros para cima por natureza. Mas quando você decide que vai tentar descobrir o que é melhor para eles e se contorce todo para satisfazer alguma outra intenção que você nem consegue reconhecer ou entender direito, porque você não tem a variação vibracional sobre isso dentro de você que eles têm. Você não sabe o que é melhor para eles. E então você vai sair do seu caminho com frequência. Você vai se desconectar de quem você realmente é por se preocupar com os outros. E não vai demorar muito para você começar a ressenti-los por achar que eles estão causando essa preocupação e mal-estar em você. E estamos apenas dizendo que não é culpa do manobrista, não é culpa dele, não foi culpa dele. Ele era um ser harmônico, colaborativo, disposto e obediente, que deu a Esther exatamente o que a frequência vibracional dela estava pedindo. Agora, poderíamos falar o dia todo sobre os componentes disso. Ela ama o seu carro. Ela tem um amigo ficando na casa dela e ela estava dizendo ao amigo: eu nunca deixo ninguém dirigir meu carro além de mim. E ainda assim ela entregou a alguém que ela nem conhece? Bem, manobristas, eles se encaixam em uma categoria completamente diferente. Eles são uma categoria diferente porque eu conheço eles. Não espere, eu não conheço. Não, mas eles são profissionais. Talvez não sejam. Mas a questão é que ela sabe que ela tem uma preocupação ativa dentro dela a respeito do bem-estar do carro. Em outras palavras, você vai chegar a um ponto em que ficará tão bom em avaliar o porquê você teve a experiência que teve. E uma vez que você comece a avaliar as experiências que você está tendo, a partir dessa compreensão de que você tem orientação e pode sentir quando está no caminho certo, a sua orientação são as suas emoções. Comece a notar quando as coisas estão indo muito bem e observe o componente emocional do humor que também está presente. E se você começar a notar isso, então você vai pegar o jeito disso e chegará ao ponto em que, não importa o que aconteça, você saberá que você não saiu do seu caminho, porque contraste não significa que você saiu do seu caminho, já que o contraste é necessário para você fazer as escolhas sobre o que você prefere. Então, não importa o que aconteça, você saberá que o que aconteceu também é de benefício para você, mas terá mais e mais consciência de qual é o seu caminho de menor resistência para permitir as coisas que você realmente quer. E nós gostaríamos de descrever o caminho de menor resistência para você. É um caminho de clareza e diversão, e entusiasmo, e equilíbrio, e vitalidade, e bem-estar. É o caminho que realmente é o seu caminho, é quem você é. E se não é isso que você está vivendo, então você provavelmente está seguindo o ritmo do tambor de outra pessoa. Você provavelmente está tentando agradar alguém. E sabemos que eles falam alto, estão por perto e estão decididos. Mas você não precisa do apoio dos outros. Então a Esther estava tentando entender isso em sua mente e ela pensou: bom, se eu seguir o meu caminho de menor resistência e os outros também seguirem o caminho de menor resistência deles, então a lei da atração nos ajudará a nos conectar apenas quando estivermos na proximidade vibracional um do outro. Então, ninguém precisa de ninguém, mas há todo tipo de cooperação que a lei da atração alinhará para você.
você não ficará sozinho. Mas se você estiver vulnerável ou carente, se sentir que algo está faltando em sua experiência, aí você se mantém distante, justamente dos recursos que você está buscando. Gente, o trechinho que eu queria traduzir para vocês terminou aqui, mas vocês viram quanta coisa diferente o Abraham comentou? Eu vou comentar tudo com vocês também, mas vou começar por esse finalzinho, essa questão de se você está prestando atenção que algo está faltando na sua experiência, aí você justamente se alinha com isso continuar faltando, né? Aí você está em sintonia com isso continuar faltando. Então, por isso que o Abraham falou: se você se sente vulnerável ou carente e você sente que algo está faltando na sua experiência, aí você se mantém distante justamente do que você está buscando. Então, ajuda a gente tem, né? Esses componentes colaborativos estão vindo por todo lado, mas a gente pode estar atrapalhando, focando a atenção no fato de que eles não estão chegando ou que a gente não está percebendo ainda. E agora eu quero voltar lá no comecinho do que o Abraham disse no áudio de hoje, porque eles falaram que eles querem que a gente preste atenção logo no comecinho em como a gente está se sentindo. Então eles falaram para a gente prestar atenção quando a gente está pegando no pé de alguém, quando a gente está tentando impor algo que a gente pensa, quando a gente está reclamando de algo, né? Falando do que não está dando certo, quando a gente está pensando em todas as justificativas de por que aquilo não é possível. Então, assim, todos esses pensamentos, eles têm um sentimento correspondente. A gente aqui não presta atenção, mas se você prestar atenção, pensa o seguinte: vocês já sabem que a gente precisa sintonizar com o que a gente quer para permitir o que a gente quer, certo? A gente atrai aquilo que a gente está sentindo. Então, se eu estou sentindo abundância, eu atraio mais abundância na minha vida. Agora, vamos pensar. Quando você está revoltado porque algo não está acontecendo, ou porque as coisas não estão dando certo ou acontecendo do jeito que você gostaria, isso é uma vibração de abundância? Isso é um sentimento de que as coisas dão certo para você? Porque se você quer que as coisas deem certo para você, você precisa sentir que as coisas estão dando certo para você, mesmo que por enquanto elas não estejam. Mas você precisa focar a atenção em algo que esteja dando certo, para você conseguir sentir que as coisas dão certo para você, para que mais coisas comecem a dar certo para você. Se você foca a atenção justamente na parte da sua realidade do momento presente que não está dando certo, é isso que você está ativando dentro de você e é isso que vai acontecer cada vez mais. Então, o que o Abraham está pedindo da gente nesse áudio de hoje é consciência, porque eu percebo muito que às vezes as pessoas não entendem por que elas não estão manifestando o que elas querem, mas elas não percebem o quanto elas estão batendo na tecla do que elas não querem, né? E a emoção está te dizendo isso. Se você está reclamando, se você está se sentindo queixoso ou queixosa, você não está em vibração correspondente ao que você quer. Então não adianta você tentar ficar tomando um monte de atitudes, né? Tentando consertar isso com ação, né? Mudar a estratégia que você vai usar se você não consertar primeiro como você está se sentindo. E para você mudar como você está se sentindo, você precisa mudar o que você está pensando, porque a nossa emoção ela é secundária ao nosso pensamento. Se você pensa que algo não está legal ou que algo é injusto, você vai sentir uma emoção correspondente. Se você pensa que você tem poder sobre a sua própria vida e que, inclusive, você tem poder de influência sobre as outras pessoas e sobre o que está acontecendo, você vai se sentir diferente, você vai se sentir mais empoderado, né? Então, a sua vibração muda. Mas, falando sobre o poder de influência, nós temos sim esse poder de influenciar o comportamento dos outros, porque quando a gente se alinha, a gente colabora para outra pessoa conseguir se alinhar também. Então, para outra pessoa conseguir ser o melhor que ela quer ser, né? Que ela está buscando também. Então, a gente colabora a ajudar a outra pessoa a encontrar o que ela colocou no vórtex dela. E como a outra pessoa está colocando coisas boas no vórtex dela, inclusive ela se relacionar bem, inclusive ela ter sucesso, então a gente influencia positivamente pessoas queridas, pessoas próximas,
quando a gente está pensando bem delas, porque isso faz a gente se sentir bem, faz a gente ter uma expectativa positiva, e aí você manda isso para a pessoa também, essa sua vibração rodeia ali a pessoa e influencia a pessoa a também acreditar nisso e a também permitir com mais facilidade o que ela tem no vórtex dela. Então, dito isso, né, a gente tem esse poder de influência, mas o que o Abraham está falando no áudio de hoje, quando falou que é um problema quando a gente fica tentando controlar a vida da outra pessoa. Então, quando a gente tenta saber o que é melhor para o outro. Então, vocês percebem como é totalmente diferente isso que eu acabei de falar do poder de influência? Que tem a ver com você se alinhar, com você se sentir bem, com você imaginar o outro bem, feliz, realizado. E aí você tem um poder de influência legal para tudo desenrolar bem, tanto para você quanto para o outro. E a diferença que é você olhar para o outro com preocupação. Então, você olhar para um filho, você olhar para um marido, para qualquer pessoa da família, ou qualquer pessoa que seja importante para você, e você ficar ali se lamentando ou sofrendo, imaginando, ah, essa pessoa não está conseguindo manifestar as coisas, ah, essa pessoa não trabalha, ou, ah, essa pessoa não se esforça, ou ah, ele tem esse vício. E na sua preocupação, o que você está emanando para aquela pessoa? A dificuldade que ela está tendo. Então você não colabora mandando para ela uma vibração diferente. Eu falo que a gente manda moldes mentais para os outros. Então esses moldes são como ruas ao redor da pessoa, ajudando a levar para um outro caminho que às vezes ela não está encontrando sozinha. Então todo mundo tem a capacidade de se alinhar e de encontrar o melhor caminho para si mesmo. E o Abraham está dizendo no áudio de hoje que todo mundo tem o seu sistema de orientação. Então, essa outra pessoa, ela sabe se o que ela tá pensando e o que ela tá fazendo ela se sentir bem ou se sentir mal. E ela também pode fazer alguma coisa a respeito, né? Ao perceber que ela não se sente bem ao agir de um certo jeito ou ao pensar certas coisas, ela pode mudar de rumo. E às vezes a pessoa está se sentindo super bem e você que não está dentro dela e não está sentindo o que ela está sentindo, fica preocupado. Então pode ser que alguém da sua família, por exemplo, esteja querendo empreender algo, esteja com um monte de ideias, sonhos e tal, e você se preocupa, porque você tá lá com o pensamento todo racional, matemático, ai meu Deus, e se não der certo, e se ela investir e não recuperar esse dinheiro? Mas o que o Abraham disse nesse áudio é que você não está sentindo o que ela está sentindo. Então, quem tem um sistema de orientação a respeito da própria vida é ela, é essa pessoa. Então, se ela está sentindo entusiasmo, se ela não está sentindo medo, se ela não está sentindo um aviso interno de que aquele caminho não é bom para ela, né, através de uma emoção negativa, a emoção negativa ela só mostra que do jeito que você está pensando sobre aquilo, aquele não é um caminho bom para você, porque não existe certo ou errado, né? O caminho pode, o mesmo caminho, ele pode ser bom ou não, dependendo de como você pensa sobre aquele caminho. Então, você tomar uma atitude, sendo que você está cheio de medo, tem muito mais chance de dar errado do que você tomar a mesma atitude, mas com a expectativa, com a certeza de que vai dar certo. Então, é a emoção que indica se a gente está pensando de um jeito que vai colaborar para aquela atitude, para aquela ação ter um resultado bom, ou se a gente está pensando de um jeito e vibrando de um jeito que vai colaborar para aquela atitude não ter o resultado que a gente quer. E quem tem esse sistema de orientação para saber se precisa mudar seus próprios pensamentos ou não é a própria pessoa. E se ela não estiver mudando o pensamento dela, ou se ela não tiver consciência de nada disso, ainda assim não é motivo para você se preocupar, porque ela tem ajuda, ela tem o ser interior dela soprando isso no ouvido dela, dizendo para ela: vai por aqui, segue esse caminho, isso aqui é bom para você, isso aqui é onde está o que você está buscando, liga para essa pessoa, vai até esse lugar, posta isso aqui, escreve desse jeito. Quer dizer, essa inspiração tá vindo para todo mundo. E se a pessoa tá receptiva ou não, é escolha da pessoa. Mesmo que a pessoa não tenha muita consciência que é uma escolha. Tá todo mundo escolhendo o tempo todo. E assim como você tem os seus momentos de estar desconectado e não estar receptivo a ouvir essa intuição, esse impulso que vai te ajudar, por que você está se preocupando que a outra pessoa não esteja receptiva?
Assim como você oscila e tem hora que está receptiva ou não, a outra pessoa também oscila. Mas você ajuda mais quando você deseja para a pessoa que ela fique receptiva, quando você deseja para a pessoa que dê tudo bem para ela, dê tudo certo, e quando você já gera dentro de você a expectativa que vai dar tudo certo para ela. Já quando você gera dentro de você a preocupação, você é um componente que está atrapalhando e não ajudando. Fez sentido isso? E aí o Abraham está dizendo que quando você está preocupado com o caminho da outra pessoa, e se ela vai dar certo ou não, se ela está fazendo algo que é bom para ela ou não, isso é motivo para você se desconectar. E aí você se atrapalha nas suas manifestações. Então tá aí um outro componente que pode estar acontecendo para você não estar conseguindo manifestar o que você quer. Você pode estar preocupado demais com a vida dos outros e como eles estão agindo, e preocupado demais também com a influência deles sobre você. Isso também pode ser um componente para estar te prejudicando, porque você está achando que eles estão te afetando por estar agindo de um certo jeito. E o que o áudio de hoje lembra a gente é que sempre somos nós é que estamos atraindo aquilo. Igual esse exemplo da Esther. Ela é que manifestou a janela quebrar por conta da preocupação dela com o carro, né? O rapaz foi só um componente colaborativo para manifestar exatamente o que ela estava temendo, porque ao temer isso, ela focou atenção nisso, e tudo que a gente foca atenção, a gente atrai, né? Quer a gente queira, quer não. E eu só queria comentar com vocês, já que grande parte do tema de hoje é autorresponsabilidade, né? É a gente ter responsabilidade por aquilo que acontece com a gente, que quando eu comecei a aprender sobre isso, 8 anos atrás, eu lembro de ter os dois pensamentos, sabe? Que as pessoas costumam ter mesmo quando começam a aprender sobre isso. Inicialmente você tem aquela sensação de uau, isso é muito legal, então eu tenho poder para manifestar tudo o que eu quero. Mas depois, quando acontece alguma coisa ruim, o pensamento que vem é de raiva e de injustiça. É tipo, nossa, essa pessoa fez essa coisa errada e a culpa ainda é minha, né? E não é culpa, é responsabilidade, mas é sim. Se está acontecendo na sua experiência, na sua vida, tem uma responsabilidade sua, sim. Senão não estaria acontecendo com você, né? E isso não é ruim, isso é maravilhoso, porque isso é libertador. Porque se então você tem uma responsabilidade sobre o que acontece, você pode fazer algo a respeito. Seria injusto se você não pudesse fazer nada a respeito, mas você pode, né? Você pode mudar o que você está sentindo, você pode mudar a sua expectativa, você pode mudar onde você foca a atenção, você pode focar a atenção nas coisas boas que já aconteceram com você no passado, você pode focar a atenção no que está acontecendo de bom nesse momento. Se não tiver nada bom acontecendo, você pode usar a sua imaginação para focar a atenção em algo bom, né? Devaneando. Então você sempre pode fazer alguma coisa para se sentir diferente. Porque o que a gente sente é sempre relacionado ao conteúdo da nossa mente, ao que a gente está pensando, aonde a gente está focando a atenção. Então, claro que se você ficar focando a atenção numa realidade que você não está gostando, você vai se sentir mal e você vai perpetuar a situação. Mas você não é obrigada a olhar para essa realidade. Você pode estar dentro de uma cadeia e visualizando alguma situação diferente. Eu sei de histórias de pessoas assim, né? Então você pode estar vivendo uma situação muito injusta do ponto de vista concreto, como o Abraham disse no áudio de hoje, né? Concretamente teve uma lógica que aconteceu, que as outras pessoas fizeram uma sequência de coisas. Mas se aconteceu com você, teve o componente da sua vibração. Então, como você pretende lidar com isso? O que você vai fazer? A primeira coisa é você saber que você tem essa responsabilidade, que significa que você tem esse poder, e interpretar isso como poder e não como um peso, né? Porque você saber que você pode fazer alguma coisa a respeito é o primeiro passo para você conseguir manifestar o que você quer. Então, você parar de reclamar ou de focar a atenção no que os outros estão fazendo, que você acha que estão te atrapalhando. E você pega para você essa responsabilidade, esse direito, essa possibilidade de focar a atenção em qualquer outra coisa. E aí você vai ver a realidade à sua volta se transformando. Comigo também foi assim que aconteceu, né? Passei dessa fase de sentir raiva
E pelo contrário, eu comecei a perceber que isso é maravilhoso, né? É incrível, assim, você ter poder sobre tudo na sua vida. Então o mundo não é injusto, é o contrário, né? Somos nós que estamos fazendo as coisas com a gente mesmo. E hoje é o contrário, se eu esqueço disso, temporariamente, eu ser lembrada da minha responsabilidade me acalma, né? Porque me lembra que eu posso fazer alguma coisa, me lembra do meu poder. Uns 2 anos atrás, apareceu para mim um vídeo no YouTube de um rapaz que estava tendo muito sucesso com o canal dele e eu passei um dia meio ressentida com o meu marido. Olha, ó a besteira, né? De pensamentos, a baboseira. Eu fiquei pensando, por que ele não fez algo assim, né? Por que o meu marido não é uma pessoa que empreende, que grava? Quanta besteira, não tem nada a ver. Meu marido não tem nem um pouco esse perfil. Eu já tinha o canal do YouTube naquela época, não estava sendo mostrado para ninguém, mas olha como, na verdade, é injusto quando a gente coloca a responsabilidade no outro, né, de algo que a gente está querendo manifestar. E aí, aquele dia, por coincidência, a gente estava numa viagem e eu tinha levado um livro que falava sobre o Ho'oponopono e eu tive o impulso de abrir numa página qualquer e aquela página me lembrou que é tudo minha responsabilidade. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a base da filosofia do Ho'oponopono é que é tudo nossa responsabilidade, né? Se está acontecendo na sua experiência, você tem um papel nisso. Então, você está influenciando aquilo. Quando eu lembrei disso, nossa, me acalmou imediatamente. Aí eu já senti um amor enorme pelo meu marido, que eu vi que ele não tinha nada a ver com aquilo. E que sou tudo eu, né? Sou eu que tinha influência em não estar mostrando os meus vídeos, e sou eu que tinha o poder e tenho o poder de influenciar para os vídeos serem mostrados. E 1 ano depois, o canal estava sendo mostrado, né? Está até hoje. E então só para lembrar disso, né? Como é sempre a gente que está atraindo as coisas. E sobre essa questão do caminho de menor resistência, o Abraham fala isso de vez em quando. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas basicamente é querendo dizer assim: nós temos resistência, né? Resistência é ao fato de que a gente não permite completamente tudo que a gente quer pra gente. A gente resiste de alguma forma. As nossas emoções negativas, as nossas preocupações, o nosso medo que alguma coisa não vai dar certo, os nossos pensamentos do que pode dar errado, tudo isso gera resistência na gente. Então, a resistência é como se fosse algo atrapalhando ali. Imagina a resistência do chuveiro, ela está atrapalhando a passagem da energia elétrica e por isso que esquenta, né? É a mesma coisa. Se você, um outro modelo para vocês pensarem, se você está com o carro puxando alguma coisa e esse alguma coisa não tem rodinha, ele está com uma resistência, então ele vai arrastando ali no chão, né? Então atritando. É a mesma coisa. A gente com esses tipos de pensamentos que atrapalham, a gente tem uma resistência a permitir o que a gente quer. Ainda assim, o que a gente quer está vindo para nós, porque no ambiente físico, ninguém está isento de resistência. As coisas vão se manifestando mesmo com um pouco de resistência, mas a gente tem que tentar diminuir essa resistência. E o nosso desejo, ele sendo muito grande, é um motivo a mais, ele dá mais força para o nosso desejo ser realizado. Então, por isso que o Abraham diz que com desejos muito grandes, pedidos muito grandes, mesmo com muita resistência, você acaba manifestando. Só que é um caminho meio turbulento, porque essa resistência atrapalha. Agora, se você conseguir diminuir esses pensamentos negativos, você diminui a resistência. E aí o Abraham diz que sempre tem o caminho de menor resistência, já que zero resistência não é possível, tem o caminho de menor resistência. Então, por exemplo, é, pode ser que a pessoa acredite que ganhar muito dinheiro de uma vez só, do nada, sem trabalho, ela tenha muita resistência a acreditar nisso. Mas que construir um negócio, pouquinho por pouquinho, algo que ela já viveu na infância, algo que ela viu dando certo para os outros, ela, para outras pessoas, ela tem uma menor resistência, porque ela acredita mais que é possível. Então, talvez o caminho de menor resistência para essa pessoa manifestar o dinheiro vai ser por esse negócio que ela já tem pensamentos bons a respeito. Entenderam? Então, assim, tudo é possível pra gente. Ganhar na loteria, qualquer coisa que você queira manifestar, mesmo manifestações instantâneas, né, muito grandes, transformações enormes.
mas qual é o grau de resistência que você tem a isso? Se você tem uma grande crença de que isso é difícil, você tem muita resistência a isso. Então pode ter algum outro caminho de menor resistência para você, algum caminho que você acredita que é mais fácil. Então esse é um caminho que vai ser mais fácil para você. Pode ser diferente do que é mais fácil para outra pessoa, mas para você, com a sua história, com o que você acredita, esse vai ser o caminho de menor resistência. E quando o Abraham falou aqui, e nós gostaríamos de descrever o caminho de menor resistência para você, eles estão falando assim, que nós temos esses caminhos todos de menor resistência para cada um de nós, com base no que a gente acredita, mas que para todos nós, o caminho de menor resistência, melhor de todos, o de menor resistência possível, vai sempre ser quando a gente estiver mais alinhado. Então, por isso que falaram que é um caminho de clareza e diversão e entusiasmo e vitalidade e bem-estar. Porque esse é o caminho que mais vai abrir as portas pra gente. E aí eles falaram que esse é realmente o nosso caminho, é quem a gente é. A gente veio aqui para isso, para viver a vida desse jeito, sendo feliz, sendo alegre no dia a dia e as coisas serem mais fáceis pra gente, as portas se abrirem com mais facilidade pra gente. E aí eles falaram que se a gente não está vivendo isso, se a vida não está tão legal, tão fácil assim, que um dos motivos é que a gente pode estar preocupado demais em agradar aos outros, né? A gente está, como é que eles falaram, seguindo o ritmo do tambor de outra pessoa. Então é algo, mais um componente aí para vocês analisarem se pode estar acontecendo na vida de vocês, né? Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso, ou eu estou fazendo isso porque eu acho que os outros vão gostar, porque eu quero a aprovação dos outros. Então, quando o nosso norte é a aprovação dos outros, a gente também está se atrapalhando, né? Porque a gente tem o nosso sistema de orientação interno dizendo pra gente, vai por aqui ou vai por ali. Então, é outra coisa que o Abraham enfatiza bastante que a gente tem que aprender, que é se importar menos com o que os outros pensam e seguir o nosso caminho. Mas eu vou gravar mais sobre isso, já tem vídeo que eu traduzi falando sobre isso também, e aí a gente volta nesse assunto. E se você quiser ajuda para manejar melhor as suas emoções, para subir mais a sua emoção, né, para isso permitir que você manifeste mais, tem várias ferramentas que eu entrego no meu site, né, vários produtos. Vocês podem encontrar os links aqui na descrição do vídeo. Tem o livro Transforme Seus Pensamentos, Transforme Sua Vida. Tem os áudios de visualização criativa para te ajudar a visualizar e já sentir esse quentinho no peito, imaginando um monte de coisa legal acontecendo na sua vida. Tem o treinamento em desenvolvimento pessoal, que realmente, como o próprio nome diz, tem muitos treinamentos lá dentro para você ser feliz. E tem o clube de membros aqui do YouTube, né? Não sei se vocês sabem que eu já abri, você pode ser membro agora. Se não estiver aparecendo para você o botãozinho Seja Membro, vai na descrição que tem um link também, logo no começo da descrição, para você ser membro aqui do canal. E lá já tem um conteúdo adicional, inclusive tem uma palestra lá que eu fiz um tempo atrás sobre essa questão da felicidade trazendo sucesso pra gente, com base na psicologia positiva. Tá bem legal e tem vários treinamentos lá também já. E eu vou frequentemente postar algo adicional, algum comentário a mais sobre vídeos aqui do YouTube, né? Vídeos aqui do canal. Então acredito que vai ser uma experiência bem legal, que vocês vão gostar bastante. E tá bem baratinho. Só lembrem que a assinatura de R$ 15 é a que tem acesso a esses vídeos, tá? A outra assinatura menorzinha só tem acesso a umas outras coisinhas. Então, escolham lá o que for mais indicado para vocês e espero vocês lá. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!